Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Josué, o vídeo já vai começar, mas antes de começar eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Que Deus em Cristo vos abençoe, que essa palavra fale ao seu coração. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, primeiro capítulo. Nós iniciaremos hoje a exposição de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E esperamos que seja bênção e esclarecedor para a vida dos irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Oremos. Senhor amado e eterno Deus, nós abrimos a Tua palavra e lemos o texto, mas agora, Pai, encurvamos a nossa cabeça, o nosso espírito, o nosso coração diante de Ti e pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça na exposição desse texto, que o Senhor nos ajude e que a Tua palavra seja, como sempre é, viva e eficaz e produza o resultado para o qual será enviada. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém e amém. Muito bem, meus queridos irmãos, essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, ela tem implicações muito importantes, porque vai nos falar a respeito da escatologia, mas antes de chegar nesse tempo da escatologia, desse tema da escatologia, o apóstolo Paulo vai mencionar o exemplo da fé dos nossos irmãos. Essa igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo e Silas durante a segunda viagem missionária do apóstolo na primavera do ano 50 depois de Cristo, após a prisão e soltura dele em Filipos. Paulo e Silas viajaram cerca de 160 quilômetros pela Via Egnácia até Tessalônica, a próxima cidade importante. Lucas e Timóteo, eles vão ficar em Filipos para apoiar a igreja recém-estabelecida lá. Em Atos 17 mostra-nos o ímpeto da mensagem do apóstolo Paulo durante 3 sábados nas sinagogas ali que ele pregava, como ele argumentou com as pessoas. E na argumentação do apóstolo Paulo, isso você pode ver com mais clareza em Atos 17, o tema da mensagem do apóstolo Paulo vai abordar 3 pontos chaves. Em Atos 17, verso 3, o apóstolo Paulo vai fazer menção ao Messias prometido, ao Messias do Antigo Testamento, que tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos. Atos 17, verso 3. Na parte A. Em Atos 17, verso 3, parte B, o apóstolo Paulo vai então linkar a profecia do Messias do Antigo Testamento com o Senhor Jesus Cristo, falando que ele é o Messias prometido.
E em Atos capítulo 17, verso 7, o apóstolo Paulo vai falar que esse Messias, que é Cristo, é rei e que retornará à terra para reinar. As consequências da pregação do apóstolo Paulo ali em Atos 17 é que vai surgir uma perseguição, vão perseguir o apóstolo Paulo e ele tem que se retirar de lá. Então ele fica pouco tempo e nesse pouco tempo uma igreja é estabelecida ali em Tessalônica. Mais tarde, após saber então da fidelidade dos irmãos e irmãs dessa igreja estabelecida em Tessalônica, Paulo escreve essa primeira carta para encorajar os irmãos e consolá-los. Daí, olhando a estrutura de 1 Tessalonicenses, nós vamos perceber o propósito, dentre tantos outros, 3 propósitos específicos e que se destacam na epístola. Em primeiro lugar, a carta nos revela 3 propósitos principais. Primeiro, o apóstolo Paulo expressa a sua gratidão a Deus pelos irmãos de Tessalônica. Isso está no capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 13 e capítulo 3, verso 9. Gratidão a Deus pela fidelidade dos irmãos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo escreve com o propósito de explicar a razão de ainda não ter ido visitar novamente aquela igreja. Capítulo 2, verso 17 ao 18. E em terceiro lugar, o propósito de Paulo é corrigir os problemas doutrinários concernente à morte, ressurreição e à vinda do Senhor. Então, nós temos propósitos doutrinários no capítulo 3, verso 10, capítulo 4, verso 13, capítulo 5, versículo 1 ao 16, e também correção para problemas práticos, capítulo 4, verso 1 ao 12, capítulo 5, verso 18. O evangelho então chega ali na Europa através do apóstolo Paulo e a igreja do Senhor é estabelecida ali. Dito isso, como introdução, nós vamos entrar na exposição do nosso texto. Versículo 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Aí nós temos os remetentes da carta em primeiro lugar, Paulo, Silvano, que é conhecido como Silas, e Timóteo. São os remetentes da carta. Silas e Timóteo, eles eram homens comprometidos com a palavra de Deus, tanto quanto Paulo, eram companheiros de Paulo nessa viagem missionária. E por questões de fidelidade, de honra, o apóstolo insere o nome deles em sua carta. Os remetentes da carta eram homens fiéis a Deus e fiéis à igreja. Esses homens aqui, eles eram pastores do rebanho, estavam prontos a dar a vida pela igreja, em vez de viverem à custa da igreja. A igreja de Tessalônica, meus irmãos, que está em Deus e Pai e no Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o que se destaca nessa saudação inicial do apóstolo Paulo é que Deus é a atmosfera em que a igreja vive, move e existe, como Paulo vai falar também em Atos 17. Assim como o ar em nós e nós no ar, assim também é a igreja para viver. A igreja precisa estar em Deus, na dimensão espiritual, e Deus, o Pai, precisa estar na igreja. Da mesma forma que não podemos viver sem o ar, sem o oxigênio, é impossível que a igreja sobreviva sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Eu falo igreja organismo, não organização. A igreja organização, ela pode se sustentar sem a presença de Deus. Mas quando se fala de igreja organismo, como a igreja de Laodiceia, que pode ter ouro, que pode ter prata, que pode ter recursos, mas se não tiver a presença de Deus, não é outra coisa senão organização. A igreja, como organismo, como corpo de Cristo, precisa do Espírito e da presença do Deus Todo-Poderoso. A igreja verdadeira está em Deus, portanto, e Deus está na igreja. Para a igreja não há vida sem Deus. O apóstolo Paulo, ainda na introdução, falando a essa igreja, ele vai desejar graça e paz a vós outros. Graça e paz. Paz com Deus implica salvação, e a paz de Deus implica o seu cuidado.
A graça, portanto, é a fonte, a graça é a origem e a paz é a corrente de água que emana dessa fonte. Portanto, nós só desfrutamos de paz por causa do favor imerecido de Deus por meio da justificação. Romanos 5, versículo de número 1, o apóstolo Paulo vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro a graça, primeiro a justificação, e a paz surge então como resultado dessa graça tão maravilhosa. O versículo de número 2 ao 3 nós vamos ver o apóstolo Paulo usando uma expressão de louvor. Ele vai dizer: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, do serviço da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele agradece pelos irmãos, e o desafio desse texto para nós é sermos gratos pelas pessoas. O apóstolo Paulo não agradece em primeira instância pelo local físico de adoração, mas pelas pessoas. Esse texto lança então um segundo desafio. Será que quando as pessoas lembram de nós, elas lembram com motivo de gratidão a Deus pela nossa vida ou com motivo de murmuração e de lamentação? Que sejamos então como esses irmãos de Tessalônica, que sejamos motivos de louvor e saudade ao coração daqueles que servem a Cristo, dos nossos irmãos. Então o apóstolo Paulo vai apontar os motivos desse louvor. No versículo 3, o apóstolo Paulo vai expressar aqui o motivo de louvor. Nesse versículo aparece a expressão fé, esperança e amor, que é as colunas que sustentam a nossa comunhão com Deus. Fé, esperança e amor. Porque eles têm fé, eles vão trabalhar. Eles trabalham porque sabem que não estão trabalhando à toa. Eles têm fé em Deus, fé em Jesus, e por isso trabalham, eles agem. E eles têm amor, e porque eles amam, eles se esforçam. Isso tudo está no verso de número 3. E eles perseveram. E perseveram porque têm esperança. A esperança de que a vida deles não se resume ao tempo presente. Eles sabem que há um futuro de glória reservado para eles. Tudo isso é motivado por o Senhor Jesus Cristo, o finalzinho do versículo de número 3, no Senhor Jesus Cristo. Então, a fé produz obras. Isso é evidente em outros textos da Bíblia. Quando uma pessoa, meus irmãos e minhas irmãs, crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. Mateus Henry vai dizer que onde quer que exista uma fé verdadeira, encontraremos obras, pois a fé sem as obras, ela é morta, conforme Tiago capítulo 2, verso 14. Não somos salvos por obras, mas todo salvo tem boas obras. Essas obras, ela é baseada no amor, fé e amor. Nós evidenciamos o nosso amor por Cristo, por aquilo que fazemos para Ele e deixamos isso transparecer ao nosso próximo, né? Nós demonstramos amor ao próximo não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de serviço, até porque o próprio Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo e entregou o seu Filho, ou seja, o amor está relacionado à ação. Então, fé é um resultado de amor que leva às obras, obras que perseveram por causa da esperança. A esperança produz a paciência que triunfa apesar da tribulação. A igreja de Tessalônica, como nós iremos ver, estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ela servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. Sua esperança não era vaga, não estava firmada no escuro, estava firmada no Deus Todo-Poderoso. E o conhecimento do apóstolo Paulo sobre essa igreja, depois de louvar
de agradecer dessa ação de graça, o apóstolo Paulo vai tecer alguns elogios e alguns fatos que ele tem sobre essa igreja. Isso está no versículo 4 e versículo de número 6. Ele vai falar: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo sabia que os irmãos de Tessalônica haviam sido eleitos por Deus. Ou seja, Deus atrai o pecador para si e concede a salvação por uma graça incomparável. A eleição não é um estímulo, como nós iremos ver aqui, ao comodismo, mas uma razão imperativa para a santidade. O fato desses irmãos saberem que eles eram eleitos, foram escolhidos por Deus, não os levou à ociosidade, mas ao serviço e à santidade. Todo salvo é motivado por essa santificação que o leva a agir, que o leva a trabalhar para o nosso Deus e para o nosso próximo. A Bíblia vai nos falar em Efésios 1, verso de número 4, que somos eleitos para a santidade. Deus nos escolhe para que sejamos parecidos com Ele, separado do sistema do mundo, santificado. Em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 2, o apóstolo Pedro vai falar que somos eleitos para a obediência. Um crente salvo não vive em rebeldia. Em Atos capítulo 13, verso 48, a Bíblia vai nos falar que somos eleitos para a fidelidade ou para a fé. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo menciona que somos eleitos pela fé na verdade e santificação do Espírito Santo. Novamente, verdade e santificação. E a prova de que eles são eleitos, em primeiro lugar, no versículo de número 5, vai nos mostrar que a salvação deles não havia sido uma experiência emocional. Foi o resultado do poder do Espírito Santo agindo no coração deles, quando o apóstolo Paulo fala que o nosso evangelho não chegou até vós apenas em palavras, mas no poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Por que que esses irmãos eram salvos e Paulo deduziu isso, que eles eram salvos? Em primeiro lugar, porque o evangelho não chegou a eles por meio de emoção. Foi o poder do Espírito Santo que convenceu aqueles irmãos e irmãs daquela cidade a saírem da idolatria e se voltarem para Deus. Somente o Espírito Santo é capaz, é poderoso de convencer o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Somente Ele. E não há pessoa demasiadamente difícil ou dura que não consiga entender ou que seja resistente o suficiente ao poder do Espírito Santo. Ele é onipotente, ele convence o homem mais vil do seu pecado e o leva até Cristo. Isso é o poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que quando foi ter com a igreja de Corinto, não foi com palavras persuasivas de entendimento humano, mas em demonstração de poder. Isso não está relacionado simplesmente à cura, à operação de milagres, mas ao efeito positivo que a palavra gera no coração do homem, regenerando ele, fazendo entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que não falte em nossos sermões a presença do Espírito Santo, que não falte em nossos louvores a presença do Espírito Santo. Em segundo lugar, o versículo de número 6 prossegue, nos mostrando que esses irmãos que foram salvos, que receberam a palavra por meio do Espírito Santo, eles passaram, em primeiro lugar, a receber a palavra a fim de imitarem Paulo, os apóstolos e o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, receberam a palavra em meio ao sofrimento e não por ser fácil. Isso prova que eles de fato eram salvos, porque em meio à perseguição eles não estavam apostatando da fé, estavam permanecendo firmes no Senhor, receberam a palavra não em facilidade, mas sob perseguição. E em terceiro lugar, receberam com alegria do Espírito Santo. Apesar
apesar do sofrimento, eles estavam alegres por servir a Cristo. Isso é fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5, verso de número 22. O apóstolo Paulo fala que, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Somente um salvo é capaz de alegrar-se em meio a grande tribulação. Eles tinham tudo favorável para abandonar a fé. Estavam perseguidos, estavam tendo suas casas derrubadas, estavam tendo cristãos sendo mortos por causa da perseguição, mas eles não abriram mão da fé. E mais, alegravam-se no Senhor. Tinham uma alegria que transcendia o sofrimento. Nos versículos 6 ele tem bons modelos. Eles têm bons modelos. Paulo, os apóstolos e Cristo. Agora no versículo de número 7 ao 8, esses irmãos que tinham bons modelos vão passar a ser bons modelos. Primeiro eles olham, primeiro eles imitam e agora eles se tornam padrão para outros irmãos e irmãs daquela região. Vejamos então o poder do exemplo no versículo 7 e 8. Ele diz: de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, né? O apóstolo Paulo está falando que aqueles irmãos eram modelos na província romana, na Macedônia e na Acaia, províncias romanas que integravam o norte e o sul da Grécia. Respectivamente, a capital da Acaia era Corinto, de onde Paulo escreve esta epístola. Então, o verso 8, o apóstolo Paulo diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Em primeiro lugar, a palavra exemplo, que o verso de número 7 aí apresenta como modelo, é um termo grego, tupos, de onde vem a palavra tipo, né? A palavra original significa uma marca deixada por um golpe e veio a significar imagem ou padrão. Esses novos convertidos, eles tinham sido de tal maneira alcançados pela palavra de Deus que eles agora se tornaram modelos, exemplos que estavam sendo usados por Deus para moldar a vida de todos os outros crentes na região da Grécia. As pessoas que tinham contato com a igreja de Tessalônica, tinham contato com o Evangelho, eles não perdiam oportunidades de falar daquilo que Cristo fez na vida deles, daquilo que Cristo poderia fazer na vida deles, que os ouviam. Então, nós precisamos entender que um crente cheio do Espírito Santo inevitavelmente passa a ser modelo de conduta, modelo de caráter. O casamento de um cristão precisa ser modelo para outros. A conduta do cristão precisa ser modelo para outro. Afinal, pelo fruto se conhece a árvore. O apóstolo Paulo vai falar que o Evangelho, através do exemplo daqueles irmãos, estava chegando por toda a região da Grécia e da Acaia ali. Verso de número 9 e 10, nós temos o modelo de conversão. O apóstolo Paulo vai falar: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos vos converteste a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Em primeiro lugar, o modelo de conversão se dá ao voltar-se para Deus. Isso é o início da conversão, é a metanoia, é a mudança de rumo. Em segundo lugar, se voltam para Deus. Primeiro é a obra da graça. Em segundo lugar, eles abandonam os ídolos, eles deixam, há um rompimento com a idolatria. Em segundo lugar, eles passam a servir o Deus vivo e verdadeiro, eles passam a ter uma nova ocupação. Em quarto lugar, eles esperam dos céus os seus filhos, eles têm uma nova esperança. Em quinto lugar, esse filho nos livra da ira que há de vir, é o resultado da graça e misericórdia, que nos leva à conversão, que nos dá uma nova vida, que nos dá um novo serviço e nos dá uma nova esperança.
esperança. Então, eles se converteram a Deus, verso de número 9. A palavra aí para conversão, epistrefo, significa voltar-se, dar meia volta, 180 graus, é uma mudança de direção. A conversão é uma volta para Deus. O pecado nos distancia de Deus, Isaías 59, mas a conversão, a mudança que o Espírito Santo gera em nosso coração, nos leva de volta para Deus. Eles converteram-se a Deus com um propósito, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A conversão é um convite para servir a Deus e não um convite para ser servido por Deus. O Evangelho nos oferece bênçãos de valores inestimáveis, é verdade, mas isso não é o objetivo central. Nós não devemos vir ao Evangelho interessado nas mãos de Deus. Devemos vir ao Evangelho interessado nos pés de Deus. Isto é serviço. E esse Deus que é tão gracioso, num momento ou outro, nos proporciona bênçãos e dádivas sem medidas. Isso está repleto na Bíblia, mas não é o enfoque principal. O enfoque principal é servir a Deus e servir ao próximo. Prosseguindo então, o versículo de número 10 vai nos falar que nós fomos chamados basicamente para duas coisas: servir a Deus e aguardar a vinda do seu Filho Jesus, que nos livra da ira vindoura. Não é apenas crer que Jesus virá, mas é estar preparado para a sua vinda, como o texto fala, aguardar seu Filho que ressuscitou dentre os mortos e que nos livra da ira vindoura. Porque nós cremos que Jesus virá? O próprio texto deixa bem claro, ele ressuscitou dentre os mortos. E se cremos que ele ressuscitou, nós cremos que ele é poderoso para cumprir a palavra dele de que um dia irá nos buscar, virá nos arrebatar. Não apenas nós não fomos instruídos na palavra de Deus a esperar sinais, mas a esperar o seu Filho. Já nos dias do apóstolo Paulo, o texto deixa claro a ideia de urgência. Apóstolo Paulo escreve com o teor de urgência: esteja preparado. Não sabemos o dia e a hora, mas precisamos urgentemente estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo nos buscar. O cristão é chamado, portanto, para servir a Deus e aguardar a gloriosa aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que nos livra da ira vindoura, da ira que há de vir. Isso é um fato, da ira vindoura ou do terrível castigo vindouro. Não tenha dúvida, meus irmãos, um dia de julgamento está preparado. Há um dia de julgamento próximo, um tempo em que Deus julgará este mundo pecaminoso. Na cruz, Jesus nos proveu o meio de nos livrar dessa ira. O único meio de se livrar da ira de Deus é se render a Cristo, é aceitar o Senhor, é aceitar o senhorio dele. Falaremos com mais detalhes sobre a ira do Senhor Jesus e sobre a volta de Jesus quando formos fazer a exposição do capítulo 4 e 5. Basta para nós agora pensarmos que para sermos salvos é necessário crer em Jesus. Só Ele pode nos livrar da ira vindoura, da ira de Deus. O capítulo 1 de Tessalonicenses nos desafia a olharmos para como temos vivido em relação aos irmãos de Tessalônica e como que nós estamos vivendo em relação à volta de Jesus. Será que estamos preparados? Aqueles irmãos eram fiéis apesar da perseguição, como nós acabamos de ver. E em meio à perseguição, eles se tornaram uma marca de Cristo na terra, um modelo de igreja verdadeira, um modelo de corpo de Cristo. Mas permaneciam fiéis e felizes, pois sabiam que a vida não se resumia ao aqui e o agora. Vivemos aqui e o agora na expectativa e na perspectiva da eternidade. Meus irmãos, este foi o sermão introdutório da nossa exposição de Tessalonicenses, capítulo 1. E nós temos aqui algumas lições práticas a extrair desse texto. Em primeiro lugar, nós
precisamos sempre dar graças a Deus pelas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, como o apóstolo Paulo faz, dando graças a Deus pelos irmãos daquela igreja de Tessalonicenses. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer o serviço que os irmãos têm feito para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós temos que observar que uma pessoa salva, ele evidencia isso pelo seu comportamento. Não são obras que salvam, mas todo bom salvo tem boas obras. Em quarto lugar, um cristão que se preza, ele vive na expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo, preparado para a vinda do Senhor, porque pode ser que ele venha pela via do arrebatamento e pode ser que nós vamos ao encontro dele por via da morte e precisamos estar preparados. E em quarto lugar, e em quinto lugar, nós precisamos viver a vida cristã na expectativa da esperança que se revela e que nos é dada por meio do Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Não há outro, há um só caminho. Não há outro, há um só Senhor. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É só Jesus que pode nos salvar da ira de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que essa palavra seja aplicada ao seu coração. Oremos. Senhor amado e glorioso Pai, nós te louvamos por este estudo, por essa palavra. Meu Deus, que o Senhor nos ensine a viver o modelo da igreja de Tessalônica, vivendo na expectativa da glória do Senhor. Apesar da dor, da perseguição, das afrontas que os irmãos viviam, eles eram felizes, porque o Senhor gerou neles o fruto do Espírito, a alegria. Dai-nos uma alegria, meu Deus, que excede todo o entendimento, uma alegria para além das circunstâncias. Um contentamento não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas um contentamento contigo, porque quando estamos contentes contigo, ó Pai, estaremos contentes apesar das circunstâncias adversas. Pai, fortaleça esse meu irmão e essa minha irmã que está do outro lado. Fortaleça os nossos irmãos aqui da igreja, Assembleia de Deus, Jardim Ansalca. Que o Senhor segure nas mãos deles e os ajude a enfrentar adversidades, ó Pai. Para a glória do Teu nome, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.